Igreja vai fazer nos anos 80, assim, anos 70, anos 80, realmente merece um registro especial, porque é confrontar a ditadura militar. E quais eram as outras lutas? As lutas pela reforma agrária. Então, muitos camponeses e camponesas se organizando através das lutas pela reforma agrária. E as próprias equipes nossas do CIMI, de modo particular, nossa aqui do CIMI Nordeste, a gente vai também se envolver nas lutas camponesas aqui na região. Então, eu vou começar comecei os anos 80 ali em Alagoas. Aí eu faço aquele trajeto que eu já me referi anteriormente, de sair de odontologia e para teologia. E em seguida eu vou morar com o povo funiô, juntamente com dois companheiros do CIMI, que são Ivanilson e Jorge. E lá a gente vai. O povo funiô fica no município de Águas Belas, esse é ano de 1985, se não me engano, ou 1986, talvez começo de 1986, é isso. E a gente lá também vai se envolver nas lutas pela reforma agrária, porque havia naquela região, aqui que é nos agreste sertão pernambucano, muitos processos de luta pela terra. E a gente ficava dentro da área da circunscrição da Diocese de Garanhuns, que tinha um bispo que era apoiador do CIMI, Dom Tiago Postman, um holandês muito bom, e era apoiador também das causas camponesas. E aí então a luta indígena ela vai acontecer concomitantemente com as lutas camponesas. E naquele momento a gente vai ter indígena que vai ficar transitando entre a luta camponesa e a luta indígena, porque ele é indígena e ele também é camponês. Então esse camponês é algo muito interessante. Não, porque aqui tem uma situação, Saulo, me permita, que eu não consigo compreender, porque existe uma separação aqui da luta indígena e camponesa, né? Na América Latina, Beayala, você tem a luta campesina e a luta indígena, e aí quando chega aqui, essas lutas, elas são tratadas de forma separadas, né? Eu olho as ligas camponesas e falo, olha, tem uma questão aqui que a gente precisa aprofundar, né? O próprio Pedro Teixeira, né, que é indígena, Elizabeth, enfim, aqui, mas eu sou de uma cidade de liga camponesa, né, Saulo? Minha família é campesina, né, do corte da cana, né? Então, quando olho, eu não consigo estabelecer essa... Mas, enfim, é uma questão que dá uma outra reflexão. Desculpa aí por te atrapalhar. Não, não atrapalha nada. É exatamente isso, Giva. O campesinato indígena, aqui no Brasil, ele nunca foi considerado, né, enquanto ator político, né, na luta. Como você fez referência aí, se a gente vê para os povos da Bolívia, povos do Equador, por exemplo, são os povos que vão cumprir, desempenhar um papel importante na mudança das constituições daqueles países, né? Para, inclusive, instituir o denominado novo constitucionalismo latino-americano. E essa identidade indígena e camponesa, ela é considerada, né, como um conjunto de representatividades onde as pessoas se autodeclaram indígenas, se autodeclaram camponesas. Aqui no Brasil, isso não vai acontecer, acho que é um desafio ainda para ser enfrentado, mas a exemplo de como isso é tão especial aqui no Nordeste, um dos fundadores da POIME, que é Agamenon, uma liderança Jeripancó, hoje é uma liderança sem terra. É uma liderança do Movimento Sem Terra. Inclusive, estou querendo visitá-lo agora no mês de julho. Os companheiros Chucuru Cariri, Meire, Rogério, Gessinaldo foram visitá-lo. Foram visitar que Agamenon foi muito importante para fundar a POIME e fundou como Jeripancó, como indígena, e depois fez esse percurso de luta sem terra e hoje não participa da luta como indígena, mas ele é uma liderança do Movimento Sem Terra. Está hoje num assentamento do estado de Alagoas.
Então, essa identidade, ou essa pluralidade de identidades, ela também precisa ser considerada nesse processo. E por isso que essas lutas, elas necessitam dialogar entre elas, o que, infelizmente, acontece muito pouco hoje aqui no Brasil. Tem a experiência da Teia dos Povos, Saulo, que é uma experiência muito importante nesse sentido, né? Que tem tentado construir essa síntese, né? Essa interação entre as lutas, enfim. Mas só porque é importante dar esse crédito à Teia dos Povos, que vem se constituindo, né? A partir do ano 2000, com a luta ali do Brasil dos 500 anos, né, ali no sul da Bahia. Né? Eu acho que é importante fazer menção a essa experiência. Sim, é importante, de fato, considerar o ano 2000 como um marco, né, que na origem está o movimento de luta indígena negra e popular. Né? Quer dizer, o movimento de luta indígena negra e popular vai se articular em torno dos 500 anos e depois, em decorrência dessa articulação, a gente hoje vai ter a teia. Só que a teia, veja, a teia quando se articula, ela se articula muito em função das identidades, né? Das identidades, o que é muito importante, porque a questão da identidade política e da identidade na política também, isso é muito importante. Mas quando a gente trata das lutas por terra, isso que eu estava me falando, então, você não tem uma retomada de terra com a presença de indígenas e sem terra, né? E você não tem nem de um lado nem de outro. Né? Então, no máximo, o que a gente conseguiu, primeiro os povos lutavam sozinhos. O que já é difícil é você ter luta de retomada de terra indígena com a participação de outros povos. Isso já foi uma conquista também, porque antes cada um estava isolado. Mas hoje a gente não tem experiências de luta pela terra em que, por exemplo, povos, comunidades agricultoras, camponesas que não têm a identidade indígena, ou se não autodeclaram, participam conjuntamente com o indígena. Essas lutas ficam muito separadas, é como se todos não fossem vítimas do mesmo latifúndio, né? Da mesma colonialidade, do mesmo processo de colonização. Eles são processos que têm na origem questões, inclusive teóricas e ideológicas. A luta indígena no Brasil é uma luta que se dá muito numa perspectiva cultural, ou até culturalista, né? Identitária. Não, essa questão da consciência de classe, por exemplo, ela não está presente na luta indígena. Né? A luta indígena está mais a questão étnica mesmo. Então, como se trabalha pouco essa questão da consciência de classe, as possibilidades de estabelecer aliança nessa perspectiva ideológica que eu estou falando, elas são mais desafiadoras. Né? O que não acontece nos países vizinhos. Eu acho que não, é diferente. Bolívia e Equador, que a gente se referiu antes, a questão da classe social, ela dialoga, então, classe e etnia, ou raça, né, e classe, elas são juntas, né? Então, no Brasil, a gente precisa fazer também essa interligação, né? Ou essa Os ventos dos zapatistas não chegaram aqui, né, Saulo, ainda, né? O que é, para a gente, um prejuízo enorme, né? Porque na América Latina toda, né, a influência zapatista nesse processo foi muito grande, porque o debate que se tinha na América Latina antes do surgimento, né, do levante zapatista era culturalista. Com o levante zapatista, você muda essa conjuntura na América Latina e existe um esforço, eu percebo que existe um esforço para que esses ventos não cheguem aqui, né? E aí a gente faz um debate que, a meu ver, ele é muito parcial, né? Porque se a gente não pensa o capitalismo e a sua dinâmica, né, nós vamos deixar de pensar futuro. Porque, por exemplo, Saulo, eu acho que é importante, né? Só tomar um tempo para falar a respeito disso. O capitalismo, ele existe, a forma capitalismo, ele existe, né,
acumulando riquezas permanentemente, né? Para acumular riqueza, ele precisa explorar, que é aquilo que Marx vai fazer a crítica da acumulação primitiva ou acumulação originária, enfim, né? Ele vai fazer essa crítica, e aí, né, a gente está vendo, eu fico olhando, a gente vendo este processo de forma, da forma do capitalismo ocorrendo contra nós, né, porque o capitalismo, essa tendência expansionista e acumulativa, ela vai ocorrer contra aqueles grupos, aquelas comunidades, aqueles territórios que não estão dentro da lógica do capitalismo. Para o quê? Para que eles possam ser explorados. Aí eu olho para os Anomami, olho para os Guarani Kaiowá, olho para os povos que sofrem mais esta ação do capital e fico entendendo que está faltando isso. Se a gente não entende o capitalismo e a gente vai criando instrumentos, né, para se proteger, combater, enfim, né, a gente pode, né, dentro dessa dinâmica do capitalismo, né, pode ir sofrendo várias derrotas, né, se a gente faz um recorte de um olhar, né, que é parcial. Se a gente não entende essa dinâmica, Saulo, a possibilidade, os povos que estão entendendo, né, sofrem essa derrota, mas resistem com a outra qualidade. Imagina nós aqui que não, enfim, né? Só esse parênteses, que eu acho que é muito importante essa sua fala, muito importante mesmo. Sim, o que a gente experiencia na realidade brasileira, e aí os povos indígenas nos ensinam, né? É que, primeiro, houve toda uma construção de um processo de luta para criar as condições de voltar a se autodeclarar indígena. Né? Esse processo que acontece no Brasil, principalmente nessas regiões não amazônicas em especial, mas não só, porque na Amazônia também aconteceu muito esse processo de retomada das identidades. Né? Basta ver, por exemplo, a região de Santarém, no estado do Pará, né? Que até o ano 2000 a gente não ouvia falar mais da presença de indígenas ali. Como também na década de 70, né? No Acre, por exemplo, todo mundo era considerado caboclo. Então, esse processo de retomada, né, da luta identitária, ele foi muito revolucionário. E como é que eu consigo entender que esses povos que tinham sido considerados extintos, inclusive extintos do ponto de vista protocolar, né, cartorial, através de decretos, por exemplo, etc., e extintos pela perseguição, pelo massacre, a gente vai 500 anos depois, eles vão declarar o fim, o fracasso do projeto colonizador, e eles vão dizer: estamos aqui. Né? Então, se a gente pega uma faixa de terra, como aqui em Pernambuco, a Ilha da Assunção, uma região riquíssima, né? de onde os povos foram totalmente expulsos, fazendas foram constituídas lá dentro, e esse povo trucar, ele consegue retomar, né, um arquipélago, que é um conjunto de ilhas, e não só a Ilha da Assunção, porque depois eles vão também para outro município, o município de Orocó, e eles vão reconstituindo a memória num processo de reterritorialização. Né? Então, eu estou pegando trucar porque eu estou achando que é o povo que está mais do extremo ali, que já na divisa, na fronteira com a Bahia, mas se você vem de lá para cá, todos os outros povos vão fazer esse processo parecido. A gente vai para Alagoas pegando de novo São Francisco como referência. Aí o povo Cariri Chocó vai fazer todo esse processo e os outros povos também vão entrar nesse processo. Então isso é algo... e assim, país afora. Né? Então é algo para a gente comemorar como um grande processo revolucionário. Compreender e festejar junto com os povos indígenas. Agora, esses povos o tempo todo estão sob
a opressão permanente do Estado castigador. O que é que esse Estado vai fazer? Ele vai promover o conflito entre indígenas e agricultores, entre indígenas e camponeses, né? Então, as regiões que a gente tem no Nordeste, onde há presença indígena, em muitas dessas regiões há conflito com pequenos agricultores. Por quê? Porque o Estado, inclusive, colocou esses agricultores dentro de terra indígena, fez assentamentos dentro de terras indígenas. Então, a gente vai ter lutas que vão se arrastar por décadas, como a luta aqui mesmo em Pernambuco, a luta do povo Pancararu, por exemplo, para demarcar o território Pancararu. Houve muito conflito com agricultores organizados em sindicatos, o que é terrível, que é cruel isso acontecer, né? Mas é a perversidade do Estado. O Estado faz isso, né? E se você sai dessa realidade de Pernambuco, se você for para o Pará, vai acontecer também conflito entre indígenas, né, e agricultores. Sul da Bahia vai acontecer. Todos conflitos forjados pelo Estado. Né? O Estado criou essa situação. Rio Grande do Sul, a mesma coisa, né? E país afora. Então, essa questão, esse processo histórico da forma de ocupação do território que o Estado impôs, o que o Estado perversamente estabeleceu, ele dificultou, esse processo histórico dificultou a construção de alianças, né, Giva? Então, a gente também entende, né, esse contexto em que os povos foram transformados em inimigos, né, com todas as aspas aqui, como se o camponês fosse inimigo do indígena, né? Porque o Estado é capitalista também, né, Saulo? É importante que a gente, né, o Estado ele foi formado para atender os interesses do capital, não para atender os interesses do povo, né? É uma estrutura de controle. Aqui e ali a gente pode ter algum governante um pouco mais progressista que concede mais, mas ele tem senhores, né? Tanto é que a expressão do Estado é isso que a gente vê. O Estado não pode garantir território para os povos indígenas. Veja, tem mais de 200 processos aí, né, para serem de territórios para serem demarcados, mas pode, né, conceder territórios, né, terras, né, para o agronegócio praticamente de graça, né? Por exemplo, a experiência de São Paulo